Olá pessoal, boa tarde, graça e paz a todos, shalom. Estou aqui para mais um vídeo para o canal. E nesta ocasião quero estar fazendo uma análise de um texto bíblico a pedido de um dos inscritos do canal. E o texto que eu quero estar, no caso, fazendo a leitura nesta ocasião, se encontra em Daniel capítulo número 10, versículo número 13, que nos diz assim o texto bíblico: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. A parte que estarei analisando especificamente é a parte que diz assim: porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Estarei fazendo essa análise que segundo o pedido de um dos inscritos do canal, é que tem se levantado alguns teólogos e comentaristas até, e tem dito, e realmente outros também já têm afirmado, que este texto afirma categoricamente, no caso, que Miguel é Jesus, que Miguel aqui no caso identifica a pessoa de Yeshua. E isso de fato nós estaremos vendo a partir de uma análise da estrutura morfossintática do texto, se realmente é isso que o texto tem a nos oferecer, se o texto realmente apoia essa ideia. Antes de dar sequência ao vídeo, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seus comentários e compartilhar este vídeo, se assim sentir em seu coração. Bem, o texto nessa parte começa dizendo da seguinte forma: Verene Mihael Ahad Hassarim Harishonim Ba Lead Zireni. Que agora analisando e traduzindo, ele fica assim, ó, Verene, que significa e eis que. No caso, aqui nós temos uma conjunção vav prefixado a uma interjeição. Essa conjunção vav, quando ela se encontra prefixada a uma interjeição, ela desempenha uma função dentro do texto do chamado de exclamação de apresentação de mediação, ou seja, ela tem como finalidade indicar que alguém está próximo vindo prestar um socorro para alguém que está necessitado. E de acordo com o texto, nós sabemos que um anjo estava vindo trazer uma mensagem para Daniel e havia sido barrado pelo príncipe da Pérsia. E Daniel estava 21 dias orando. E então Deus designou alguém para prestar esse auxílio, no caso, para este anjo que havia sido barrado, impedido de trazer a resposta da oração de Daniel. E o texto aqui explica quem é este alguém que o Eterno designou. O texto começa dizendo, Verene, e eis que Mihael, e eis que Miguel. Miguel aqui no caso foi o ser desempenhado para vir, no caso, executar essa função de auxiliar, no caso, este clamor, esse socorro, no caso, este pedido, ou melhor dizendo, este auxílio, para este anjo que estava necessitando, no caso de um auxílio para poder romper, passar pelo príncipe da Pérsia para trazer a resposta das orações do profeta Daniel. Então, eis que, aqui nós temos Mihael, que é um substantivo próprio, no caso, dentro da estrutura morfossintática do texto. Bem, logo após nós temos a expressão Ahad. Ahad aqui, no caso, é traduzido comumente como um, visto que é um numeral cardinal. Porém, dentro deste texto, ele desempenha a função de um adjetivo construto atributivo, no caso, que tem como finalidade indicar as características do substantivo ao qual ele está relacionado. O substantivo ao qual ele está relacionado, no caso aqui, é Hassarim, que é, no caso aqui, traduzido como os príncipes, que aqui nós temos, no caso, um artigo definido prefixado ao substantivo sar, que é príncipe-chefe, porém se encontra numa forma plural. Então aqui nós temos Hassarim. Então, um dos príncipes. Logo após nós temos outro adjetivo. Temos aqui um adjetivo, no caso aqui, que é também um numeral ordinal, no caso aqui, que é os primeiros, que se encontra numa forma plural, que vem prefixado pelo artigo definido, que pode ser visto também como um adjetivo que, no caso, é ordinal, de acordo conforme nos indica a estrutura morfossintática do texto. Um adjetivo prefixado pelo artigo definido que se encontra numa forma de um adjetivo masculino plural. Então, aqui nós temos um dos príncipes dos primeiros. Logo após nós temos a expressão ba, que é um verbo que se encontra na terceira pessoa do masculino singular, no tempo cal, no tronco cal, no tempo catal. E então nós temos por último a expressão aqui, Lead Zireni, que no caso aqui é um infinitivo construto que vem prefixado por uma preposição lamine e com o sufixo pronominal na primeira pessoa do comum.
que significa auxiliar. Então, Verene Mihaela, Ahad, Hassarim, Harishonim, Ba, Ladreni. No caso, eis que Miguel, um dos príncipes, dos primeiros, veio auxiliar, ou veio ajudar, dependendo da tradução. As considerações que quero fazer aqui nesta ocasião são objetivas. A primeira consideração que eu quero fazer é sobre essa expressão Ahad, aqui no caso. Essa expressão aqui no caso, Ahad, ela aqui, como eu já mencionei, ela é um numeral aqui cardinal, que é 1, mas ela desempenha a função de um adjetivo atributivo construto. Porém, o interessante é que, segundo alguns teólogos, esse adjetivo aqui, ele deve ser traduzido como o, porque ele tem como finalidade, no caso, de indicar aqui um único ser ao qual ele está relacionado, que no caso aqui seria essa expressão aqui, ó, Hassarim. Essa expressão Hassarim aqui é uma forma plural. E então, segundo alguns gramáticos não teólogos, a tradução correta seria traduzir assim, ó, Ahad Hassarim. No caso, o príncipe. O príncipe. Mas aqui nós temos já um problema gramatical, que a gramática e a linguística não está a favor desses teólogos. Por via de fato que esse adjetivo aqui, ó, ele ocorre cerca de 24 vezes nesta forma dentro do corpo escriturístico da Bíblia hebraica, e todas as vezes ele é traduzido sempre como e nunca como o. Então, essa teoria de traduzir como o, como artigo definido, cai por terra. Não há sustentação e base dentro da estrutura gramatical, morfossintaxe do texto, na estrutura do texto hebraico. A ideia não apoia. 24 ocorrências eu analisei, nenhuma ela dá sustentação para traduzir como mas sempre como Outro detalhe, aqui o substantivo príncipe está numa forma plural, que deve ser traduzido como príncipes, como faz todas as traduções cristãs. E a ideia de traduzir de uma forma singular aqui também fica vaga, porque não há sustentação bíblica, linguística nem gramatical. Então a tradução correta aqui é dos príncipes. Então, a primeira questão que eu levanto aqui, o primeiro apontamento que eu faço é que Ahad não pode ser traduzido como artigo definido, mas sempre tem que ser traduzido como e nunca como o, porque as 24 ocorrências é traduzido como A segunda observação que eu quero fazer em consideração é que Hassarim, os príncipes, tem que ser traduzido de uma forma plural e nunca como forma singular. Um detalhe curioso. Agora, que se Miguel aqui, no caso, o texto indica que é Jesus, então nós temos um problema, porque o texto diz que eis que Miguel, um dos príncipes, a forma plural indica que há mais príncipes da mesma categoria que Miguel, e não somente Miguel neste posicionamento. Logo, nós teríamos que afirmar que existe outros Jesus sentado à direita do Deus Todo-Poderoso lá na região celeste. E o texto não dá base para isso, mostrando então que Jesus, no caso, não é Miguel, porque existem outros seres como Miguel, outros anjos como Miguel, e Jesus é o único. Outro detalhe, a expressão Hassarim é outro adjetivo que se encontra numa forma plural, no caso, um dos príncipes, dos primeiros, mostrando aqui que dentro do composto, da linha de frente dos primeiros, existem outros príncipes semelhantes a Miguel, e Miguel está incluso dentro deste composto, porque aqui nós temos o chamado cadeia construta, composto por 3 elementos gramaticais, que é Ahad, Hassarim, Harishonim. Então o texto não dá base para essa ideia desta interpretação. Logo após nós temos como complemento Ba, que é veio, e depois Leadzireli, no caso, um verbo no tronco cal, a terceira pessoa do masculino singular, mais um infinitivo construto prefixado por uma preposição lâmine e mais um sufixo pronominal, concluindo e fechando o texto no caso que é um dos príncipes dos primeiros veio auxiliar. Então, duas coisas nós chegamos à conclusão aqui. Primeiro, que o texto ele tem que ser traduzido como e nunca como o. E segundo, que o texto não dá base, no caso, para traduzir ali os príncipes como o príncipe, denotando ideia, no caso ali, que Miguel seja Jesus. Haja visto que o texto enfatiza claramente que existem outros seres semelhantes a Miguel. Então eu deixo aqui essa análise para você. Deus abençoe a sua vida, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.